Ou então, Paulo, nós estamos fazendo mais essa reunião. Walter, se puder fechar o seu som, acho que tem alguma interferência aí. A nossa proposta dessas reuniões é uma reunião de bate-papo, aberta, para a gente conversar sobre temas importantes, que possa participar os nossos associados, inclusive todos estão convidados a fazer suas colocações, comentários durante a conversa aqui, fiquem à vontade. E o tema que a gente sugeriu de conversar essa semana foi o tema das perspectivas econômicas, né? Você, como economista, tem que saber poder trazer bastante uma análise mais técnica. Nós estamos diante de um cenário muito novo, com essa questão das eleições agora, teve também eleições do Congresso, que mudaram bastante, né? Então, a nossa ideia é conversar um pouquinho sobre isso. Eu queria deixar aberta a palavra para você começar e a gente vai batendo bola aqui. Joia. Primeiro, agradecer o Maurício, né, e, em nome dele, agradecer o IBREI por essa oportunidade que a gente tem de falar, né, de divulgar um pouco como é que a gente está entendendo. Deixou tranquilo nesse momento agora. E me apresentar, né? Sou o Paulo Walter Constantino, sou professor de Ciências Econômicas, já tem um tempinho já, estava conversando aqui antes, então estou nesse meio, né, como professor desde 95, então já tem um tempinho, agora já estão vindo os filhos dos meus primeiros alunos para serem meus alunos, né? Então são 27, 28 anos já de sala de aula, e, além disso, ocupando também funções administrativas, né? Já fui assessor de planejamento estratégico do Mackenzie, coordenador do curso de economia do Mackenzie, atualmente estou como coordenador do curso de economia da FAAP, e já fui também diretor de family office aqui em São Paulo. Uma ficha corrida ou uma capivara, né, compreender os fenômenos econômicos para tentar, né, alocar os recursos aí da melhor forma possível. É uma ciência exata. Como o próprio Gustavo Franco diz, os átomos, no caso de economia, eles têm vontade, né, que somos nós, né? Então, cada átomo tem uma vontade diferente, então não reage como na física, porque na física os átomos estão reagindo ali e as tomadas de decisões eles não têm próprios, né? No caso da ciência econômica a gente tem. Então, a gente imagina que o resultado de uma determinada ação vá para uma determinada posição e a gente vai encontrar outra completamente diferente. Mas, com relação a esse novo cenário que a gente tem, eu sou professor de Economia Brasileira 2, né? Então eu chamo de Economia Contemporânea, e a contemporaneidade da nossa economia vem de 1930. A gente vai completar 100 anos aí, praticamente, de uma economia brasileira contemporânea. E a gente passa por ciclos e parece-me, né, que a gente fica em looping o tempo todo. A gente não resolve os problemas que a gente deveria resolver. Aí que, tecnicamente, os instrumentos são colocados, a gente tem a possibilidade de resolver, mas, politicamente, a gente resolve não avançar. A gente resolve simplesmente manter. O problema básico da economia brasileira, a gente vinha, lógico, até antes de 30, mais de 30 para cá, é problema fiscal. É o maior dos nossos males. A gente insiste em ter um controle nas nossas finanças, ser igual, né, ao setor privado. Diferente, porque se arrecadar, ela vai acabar em falência.
O Estado não, ele vai aumentar o seu endividamento, tá? Mas o Estado não deixa de existir. Já pode ter dificuldades, como a gente já decretou, moratória de dívida externa, entra numa determinada conta no balanço de pagamentos, que são os atrasados, né? O devo, não deve, pago quando puder, mas o país, a nação não deixa de existir. A empresa se coloca isso, né? Ela deixa de existir, o Estado continua existindo. Mas a gente insiste em não fazer esse ajuste. E o grande mal que isso traz, o principal deles é o processo inflacionário. A gente tem aí, de forma recorrente, o descontrole das contas públicas e, logicamente, vem o processo inflacionário, porque a gente acaba monetizando um pouco essa dívida, né? Ou se a gente não monetiza, a gente vai transferir renda, principalmente aí por meio de pagamento de juros, que é o que a gente tem que ver agora. Está cortando o áudio aqui, eu sugeri a gente colocar um quadro. Tá. Ainda bem que eu tenho um técnico aqui bem esperto na área de informática. Hoje, por conta do horário, tudo, a gente está com o nosso time desfalcado aqui, mas... Vocês conseguem nos ouvir agora melhor, não? Não? Acho que ainda está travado. Sim, Maurício. Então tá bom. Então, vai... Melhor. Então, o que acontece, né? Retomando, com esse desconto, a gente acaba fazendo uma transferência também, absolutamente, o pagamento de juros, né? Até um tempo atrás eu era contra, mas é a forma que a gente tem para financiar o Estado. E hoje eu ganho dinheiro, né, sem qualquer problema com o que o governo me paga. Não gostaria, né, que acontecesse isso, mas justamente aproveito essa oportunidade, né? Hoje a gente tem um juros real aí de quase 7% ao ano, né, acima da inflação. Então, isso, né, vem justamente do descontrole das contas públicas. E, logicamente, isso vai afetar uma grande quantidade de setores na economia. Aí a gente tem esse desequilíbrio de forma histórica. Quando a gente fala, por exemplo, no setor de infraestrutura, nós tivemos uma infraestrutura 70. Fizemos aí várias refinarias, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias. Só que nós, o Estado foi se endividando, né? Porque precisava fazer com que o retorno disso também viesse de forma mais rápida. E geramos uma dívida pública em que a gente teve as consequências na década de 80, tanto dívida pública interna quanto externa. E isso fez com que essa nossa infraestrutura que a gente tinha conquistado anteriormente, tanto a parte realmente de portos, aeroportos, rodovias, se depreciasse rapidamente, tanto que na década de 80, né, com o Consenso de Washington, né, que é um grupo de economistas reunidos por John Williamson em Washington, propôs uma série de medidas liberalizantes para as economias em desenvolvimento para que elas retomassem aí o seu processo de crescimento, né, e de estatização muito grande e a falência do Estado. A gente não tinha mais recursos para fazer manutenção dessa infraestrutura e não tinha recursos também para manter o que pensava no Brasil, para realizar esses investimentos de Estado na educação e não investimentos de governo, né? Então, perpassar entre os governos a nossa política de educação e melhorar. A gente estava conversando aqui antes,
basicamente, o que os países desenvolvidos já fizeram. Se a gente pegar a China hoje, a gente tem uma economia quase já desenvolvida. E o que eles fizeram de base? Fizeram investimento em infraestrutura, melhoraram rapidamente a sua infraestrutura, geraram capacidade para as empresas investirem lá, garantindo acesso aos insumos de produção. Inicialmente, tinha uma mão de obra barata, não muito qualificada, e resolveram qualificar essa mão de obra de forma bem acelerada. Não, lógico, isso veio depois de 78, quando acaba o governo de Mao Tse-tung e a China se abre para o mundo com Deng Xiaoping, e vai aos principais países ocidentais ver o que estava acontecendo, a forma do seu crescimento, como é que se investia para melhorar os processos produtivos, e resolveu fazer isso também na China, investindo maciçamente em educação. E como fazer esse investimento em educação de forma rápida e sem ser muito caro? Um pouco diferente da gente. O que o governo chinês fez? Colocou basicamente todo mundo nas escolas, e depois aqueles que precisavam se titular um pouco mais, fazer uma universidade ou um mestrado, um doutorado, não tinha condição de fazer isso internamente, porque não tinha mão de obra qualificada internamente, manda os chineses estudarem fora, manda os chineses estudarem nos países asiáticos que já possuíam boas universidades, e na Europa e Estados Unidos e Canadá. Tanto que a gente ainda vê uma grande quantidade de chineses invadindo todas as principais instituições de ensino do mundo. Então, isso é uma forma, em vez de ele fazer esse investimento dentro, manda as pessoas para fora, fica mais barato do que internalizar isso. Depois, quando ele já tem essa capacidade, essa quantidade de mão de obra já mais qualificada, ele faz os investimentos em educação dentro do seu próprio país, ampliando, portanto, a capacidade de produção. Então, a gente tem isso na China, e eles promoveram esse incentivo a uma produção industrial muito grande na China. Eu falei inicialmente, incentivando os produtores a irem para lá, garantindo acesso aos recursos, aos insumos baratos e agora qualificados. E, ao mesmo tempo, levando essas empresas para lá, praticamente todas em joint venture, e esse joint venture colocando as empresas estrangeiras junto com empresas nacionais chinesas que adquiriram essa tecnologia já, essa transferência de tecnologia, e aproveitaram-se disso. E hoje a China consegue produzir uma grande quantidade de tecnologia. Foi muito bem pensado como política de Estado, não como política de governo. Então, isso é médio e longo prazo. Então, não dá para a gente ficar tomando essas medidas de curto prazo, esperando resultados de longo prazo. Então, isso é bastante complicado. E no Brasil, nós decidimos não fazer essa opção. A decisão que nós fizemos aqui no Brasil foi de fomentar políticas que gerassem inicialmente uma parte de infraestrutura, mas sem cobrar pela utilização dessa infraestrutura, e o governo sempre gastando mais. Aí a gente não pensa nisso. Para voltar só mais um pouquinho, falar do governo Collor, que muita gente o critica bastante, mas ele foi o primeiro governo que veio adotando medidas modernizantes do Estado brasileiro, pegando justamente o que tinha sido colocado no consenso de Washington, que é a modernização, a redução do tamanho do Estado, a abertura comercial, modernização de todo o parque industrial. Então, ele veio com isso. Só que não teve habilidade política na condução da política macroeconômica e da política macroeconômica, com o sequestro dos ativos financeiros na época que nós passamos, grande dificuldade, praticamente que todos se lembram, só os mais novos não vão se lembrar do horror que foi aquela medida, mas ele tem uma grande contribuição depois do que a gente vê no processo de estabilização do Plano Real.
tá? Porque foi ele que começou com o processo de desestatização, tá? E de abertura comercial. A gente pode falar na segunda abertura dos portos, né? As nações amigas. Então, foi justamente ele. Mas por que a gente também tinha os portos fechados? Por conta da crise que nós enfrentamos, né? Primeira crise do petróleo, lá em 73, segunda crise que nos afetou muito mais, que foi a Revolução Islâmica e o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. E estou trazendo isso porque eu vou falar a respeito da crise energética que a gente tem hoje, né? E isso impedia que a gente continuasse importando o que a gente precisava, em decorrência das necessidades que a gente tinha de pagamento, tanto do balanço comercial quanto do balanço de serviço, com a remessa de juros que a gente tinha utilizado recursos estrangeiros aqui no Brasil, né? Então, a gente faz esses ajustes todos na década de 80, né, com o Sarney, depois com o Collor, uma tentativa de economia brasileira. Ele começa, né, uma reforma administrativa. Tudo isso tem uma reforma pública de forma linear em 20%. E isso a gente aprendeu com os planos econômicos anteriores. Porque com o processo inflacionário, a gente consegue ajustar as contas públicas de uma forma mais fácil. E o que é? Então, eu sou o Estado, eu vou demorar um mês para pagar você. E a gente estava com uma inflação de 20% ao mês. Ou seja, daqui a um mês, quando eu pagar, vocês terão... Não estou ouvindo aqui, algum problema técnico aqui. Não nos ouvem? Não nos ouvem. Está muito forte. Voltou, não? Esse aqui parado ali. Estamos escutando? Não. Agora nos ouvem? Sim, pronto. Voltamos. Desculpe aí pelo corte, pessoal. Estamos de volta aí. Vamos lá. Então, vamos lá. No caso, né, do imposto inflacionário, tá? Vocês emprestam um serviço, a seu Estado, pagar vocês daqui a um mês, com uma inflação de 20%. Então, já prestaram o serviço, né, já gastaram, eu recebo a nota, então vou pagar vocês daqui a um mês. O que vocês vão receber já vale 20% menos. E, ao mesmo tempo, tá, o preço dos bens estão aumentando. O preço dos bens aumentando, o que acontece? Eu estou arrecadando mais por conta dos tributos, que está em cima dos preços. Então, eu aumento a minha arrecadação. E com isso, né, com a redução do gasto, tem aquele gasto nominal, e tem um aumento da receita nominal, eu consigo ajustar as minhas contas tranquilamente. Então, a inflação acaba sendo um bom dispositivo para a gente ajustar as contas. Quando a gente tem a economia estabilizada, assim, a moeda não perdendo seu valor, isso fica muito mais difícil. Aí, por que fica mais difícil? Porque aparece absolutamente tudo. Quantos são meus gastos mesmo e quais são as minhas receitas. Então, no plano real, houve, logo no início, um corte linear de 20% dos gastos. E, para isso, né, ocorreram todas as medidas, o plano de ação imediata, a criação lá da CPMF, que o
o atual governo ainda tentou recriar, pelo menos, né, o ministro da Economia tentou recriar várias vezes para aumentar a arrecadação, e sempre isso era bastante criticado dentro e fora do governo, mas precisava, né, de um alívio fiscal, e seria uma oportunidade, né, principalmente para aqueles que não pagam os tributos, mas que alguma vez vão pagar simplesmente por entrarem no sistema financeiro. Né? Então, é uma discussão, né, que se tem com relação à questão fiscal. E já vindo para o governo Bolsonaro, passando pelo governo Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro, né, no governo Temer a gente tem uma reforma que eu considero muito boa, né, que é a reforma trabalhista, em que ela visa reduzir o custo do trabalho. Né? Então, o fator de produção de trabalho ficou relativamente mais barato e mais flexível. A gente entrou bastante investimento estrangeiro, né? Empresas estrangeiras. Sim. E isso, né, quando a gente fala, né, na reforma trabalhista, esse é um ponto, né, que eu coloquei aqui, não pode ser alterado por esse novo governo. Não, a gente não pode ter retrocesso com relação à reforma trabalhista. Né? E foi justamente ela que, no período da pandemia, permitiu uma flexibilização, né, por parte das empresas reduzirem a jornada de trabalho e reduzir proporcionalmente o salário. E o governo pagaria até, se não me engano, R$2.000 o complemento para que as famílias não tivessem perdas nas suas receitas. Isso foi fantástico, porque evitou uma grande quantidade de pessoas que poderiam ser demitidas. Seria muito pior, pelo menos mesmo com a dívida pública que a gente pega, né? Sim. Aí que realmente vem, Maurício, essa diferença do Estado. Né? Por quê? O Estado não vai deixar de existir. E quando a gente tem momentos como a gente enfrentou de pandemia e momentos de guerra, o Estado faz necessário para garantir a sobrevivência das pessoas, né, e das empresas de forma geral. E aí, muita gente que lê Keynes e de forma muito enviesada coloca o Keynes como um grande gastador, né, que eu tenho que gastar. Não, não é isso. Tá? Ele fala justamente que em períodos de crescimento econômico eu tenho que aumentar a tributação para reduzir aquela taxa de crescimento muito acelerada. Eu posso crescer de forma muito acelerada, gerar um processo inflacionário, né? E com isso depois eu vou retroceder rapidamente. Então, o que ele fala é de reduzir a amplitude de ciclos, tanto de crescimento quanto de depressão. Então, arrecado mais, o Estado passa a ter capacidade, né, financeira de gastar quando houver um período recessivo. Então, arrecado e de gasto quando realmente for necessário. E que foi o que aconteceu. Todos os países do mundo aumentaram grandemente, né, o seu endividamento justamente para que mantivesse a economia funcionando. Isso não tem problema nenhum. A gente vê esse aumento do déficit público, né, em todos os países. Isso gera inflação posterior? Gera. Tá? Porque é uma renda que foi colocada, tá, em troco de praticamente nada, porque a gente reduziu a quantidade produzida. Então, vai ocorrer um aumento de preços quase que natural. Então, isso é dado. Agora, essa reforma trabalhista, né, ela trouxe uma flexibilidade além dessa, né, de eu contratar pessoas para trabalharem por atividades específicas ou por um período específico. Se eu precisasse contratar uma pessoa para trabalhar no comércio no final de semana, só que eu tenho uma demanda maior, eu não tinha essa possibilidade. Eu só poderia contratá-la por 40 horas, então não contratava. Se eu precisar contratar agora por 8, 12 horas, eu posso contratar. E ela tem todos os direitos preservados. Como é que a gente fazia? Contratava freela, tá? Sem que ela tivesse os direitos, depois entrava na justiça contra, mostrando que quase tinha esse vínculo empregatício. Então, essa é a reforma trabalhista, e, além disso, como eu sou funcionário, CLT, né, tinha o pagamento de um dia de trabalho para os sindicatos, sem que os sindicatos se representassem. E eu não quero que isso volte.
Tá? Para eu pagar um sindicato, esse sindicato tem que me representar. Tem que mostrar que ele tem valor para que eu pague pela minha vontade e não de forma obrigatória. Né? Então, reforma trabalhista não deve ser mexida. Eu olhando e recomendando isso para a equipe econômica. E a gente, né, durante esse período eleitoral, né, a gente viu que o futuro presidente praticamente não deu detalhe da sua agenda econômica. A única questão foi de manter o auxílio emergencial, que volta agora a ser chamado de Bolsa Família, R$600, né, e mais 150 para cada filho menor de 6 anos de idade, até 6 anos de idade. Tem alguma perspectiva de quem que vai ser o ministro? Não. Eu tenho uma preferência desses 4 nomes que estão aí nesse movimento de transição, nesse momento de transição. Né? E tem. O meu, claramente, é o Pércio. O Pércio Arida, né? Porque já mostrou muita capacidade, né? Continua sendo um liberal. Durante o Plano Real, ele avançava, ele queria privatizar o Banco do Brasil, queria privatizar a Petrobras, né? Eletrobras. Então, ele era o grande impulsionador do processo de privatização, de redução do tamanho do Estado. Acho que o Estado não deve estar nessas funções, né? Já tem um outro banco estatal, que é a Caixa, então continua com a Caixa e esquece o Banco do Brasil, deixa o Banco do Brasil se tornar aí um banco privado. André Lara Rezende, nem tanto, né? Mas esses dois são mais de linhas liberais. E os outros dois, né? O Guilherme Mello e o Nelson Barbosa, não vejo assim com bons olhos, principalmente para o mercado, deles assumirem a pasta da Fazenda. E se forem assumir a pasta do desenvolvimento, sim. E aí eu estou olhando no longo prazo, são medidas de política macroeconômica para ajuste da economia no curto prazo. Então, eu vejo com bons olhos se o Pércio ou o Meirelles assumirem a Fazenda, que indica uma responsabilidade fiscal. Indica, não que vá ocorrer, mas tem essa possibilidade. E, logicamente, né, o que tem que ser feito, né, e que já era agenda desde de Collor, são essas reformas. Então, a trabalhista foi feita. A Temer conseguiu fazer. Você acha que volta atrás agora para o governo? Eu torço para que não volte. Eu faço votos para que não volte atrás, porque vai ser bastante prejudicial para a economia, tá? Esse retrocesso. Reforma da Previdência foi feita durante o governo Bolsonaro. Né? O Paulo Guedes, tinha feito uma proposta de uma reforma da Previdência que gerasse uma poupança para a gente de 1 trilhão e 200 bilhões em 10 anos, então em torno de 120 bi por ano, mas o presidente achou que aquilo ali era muito, né? E falou, não, só 800 bi está bom, então reduziu aí em 1/3, né? Não precisava, né? A gente podia ter entrado num trilho de forma mais rápida. E Paulo Guedes já colocava, antes de ser ministro, né, logo que o presidente Bolsonaro foi eleito, né, o primeiro discurso, eu acompanho todos os discursos, por obrigação que eu tenho, eu gostando ou não, eu tenho que assistir. Paulo Guedes, antes de ser ministro, ele falava, a gente precisa realizar as seguintes reformas da Previdência, em reunião, dá licença, administrativa, reforma da Previdência, reforma administrativa, reforma tributária, pacto federativo e política. Tá? Isso vem desde o Collor, tá? Que a gente já tinha aí, então, o primeiro presidente. A tributária. Então, que era, ele tinha colocado Previdência, a administrativa, a tributária, o fiscal, a pacto federativo e a política. Então, essas estavam colocadas.
Lógico, a gente não consegue fazer isso em um mandato. É muito difícil porque é muita negociação. Parece que o Alckmin anunciou que a ideia é fazer a reforma tributária nos primeiros 6 meses de mandato, né? A gente já tem 2 reformas tributárias em andamento, né? Uma no Senado e outra na Câmara. Não sei, né, como é que pode ser feito isso. Mas a principal que eu vejo é muito mais do que a tributária, é a reforma administrativa. Por que a reforma administrativa? A gente tem a Constituição, né, do país, e na reforma administrativa, o que a gente vai fazer? Definir o tamanho do Estado que a gente quer. Quais são realmente as funções do Estado brasileiro? Então, a gente sabendo, conhecendo quais são as funções do Estado brasileiro, e aí nas 3 esferas, né, municipal, estadual e federal, tem, né, o que cada um tem que fazer e o que a sociedade está disposta a pagar, a gente faz a reforma tributária. Porque na reforma tributária, o que a gente tem capacidade? Fala, olha, esse Estado vai custar tanto. Quanto é que eu tenho que arrecadar? Tanto. Então, eu vou colocar a necessidade de arrecadação. Colocando essa necessidade de arrecadação, o que a gente faz? Vai determinar quem é que vai pagar por essa arrecadação e como vai pagar. E não o contrário. Né? E não o contrário, porque a gente... E a transparência do processo. Sim. Eu lembro quando o Bolsonaro assumiu, nos primeiros 10 dias teve uma notícia lá que ele tinha extinguido, eu não vou lembrar o número certo, mas era quase 600 conselhos que existiam dentro ali do Executivo. Você sabia que existiam 600 conselhos lá dentro? Não. Quanto que de estrutura de Estado existe que a gente não conhece? Sim. Né? Que não faz a menor diferença. Extinguiu, no dia seguinte, continua tudo igual. Né? Então, essa estrutura a gente precisa conhecer, precisa ser transparente. E, além disso, na reforma tributária, né, cada um dos entes federativos saber as suas obrigações e ter as suas receitas. Então, para isso, a gente também precisa da reforma do Pacto Federativo, né, que Paulo Guedes falava muito no mais Brasil, menos Brasília. E a gente não teve isso. A gente continuou com mais Brasília e menos Brasil. Isso é importantíssimo, né? Na saúde de ponta, né? E na questão ainda tributária, da gente ter um sistema que privilegie o desenvolvimento da atividade econômica e não o contrário. Né? Porque hoje a gente produz, por exemplo, né, tinha a fábrica da Ford em Camaçari. Qual o objetivo da fábrica da Ford estar em Camaçari? Arrecadação tributária do governo baiano. Isso é eficiente para o Brasil? Não. Por quê? Onde estão as principais empresas que vão produzir as peças do setor automobilístico? No estado de São Paulo, no estado de Minas Gerais, no estado do Rio de Janeiro. E acaba voltando por caminho. Sai daqui, vai para a Bahia, volta para cá e vai para a Argentina. Não tem eficiência nisso. Então, eu tenho que criar um sistema tributário que gere eficiência e que não gere competição entre os estados, para que eu tenha uma capacidade de gerar uma dinâmica econômica muito maior. Então, quando a gente fala de reforma tributária, tudo isso está em jogo. Não é algo simples. Por isso é que tem que ser muito bem trabalhado, muito bem pensado, porque a gente, depois que fizer, a gente vai conviver com isso durante muito tempo. Tá? Não é fazer uma reforma tributária hoje, no próximo governo vir outra, porque isso tira completamente a capacidade de investimento da economia. O empresário, isso não é bom. Tá? Eu tenho que ter a segurança do meu investimento. Entre os pedaços de parte. Nunca acontece o fim da parte. Então, a gente fica fazendo puxadinho de um lado, de outro, e a gente não toma as decisões que teriam que ser tomadas, de forma a gente ter um horizonte de investimento, digamos, aí de 10, 20, 30, 40, 50 anos. Quando a gente fala em investimento, né, no caso, produção de energia elétrica, tá? Hidrelétrica, quanto tempo que eu levo? 10 anos. Eu coloco muito capital naquilo dali. E eu sei se o Estado vai tomar de volta ou se eu terei capacidade de ter recurso para isso. Tá? Então, eu tenho que ter a previsibilidade.
E a gente precisa dessas reformas. Então, isso vem desde o Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro. E a gente não faz. Tudo isso está colocado. É uma questão da sociedade civil se organizar e cobrar dos políticos que foram eleitos. A questão de esquerda, de direita. Não, a gente tem técnicos para fazer o que precisa ser feito. E a gente tem que demonstrar. E aí a gente vem no Pacto Federativo. O que é a responsabilidade do município? A gente daqui em São Paulo tem um buraco, a Sabesp faz um buraco. Tá? O município pode fechar aquela rua? Não, porque quem assume foi a Sabesp. A Sabesp, aí eu tenho que chamar o Estado. O Estado tem velocidade para tapar aquele buraco? Não, não tem. Mas o estrago está acontecendo no município. Então, existe todo esse conflito. Essas agências não conversam. Então, isso vai tirando dinâmica da atividade econômica e gera a possibilidade aí da gente ter esses desvios, né, de função de cada um dos entes federativos. Então, isso vem dessa reforma. A gente teve essa reforma e ela foi muito boa no PAEG, que foi o Plano de Ação Econômico do Governo, lá em 64. Mas aí o que a gente tinha? Uma estrutura em que o presidente escolhia os governadores, escolhia os prefeitos das cidades principais e fluía. Agora, quando a gente tem um processo de democracia, não criticando a democracia, mas o presidente, se for inimigo do governador, que é inimigo do prefeito, para tudo. Tá? As verbas não fluem. Tá? Então, a gente tem que criar um mecanismo em que, mesmo que seja oposição, isso seja repassado. Extremamente importante, né, o que você está falando do Pacto Federativo, porque a inversão dos gastos, ou seja, do fluxo do dinheiro, está invertida. Porque a gente arrecada muito e a gente não tem autonomia para cumprir com as nossas obrigações. O município recebe muito pouco do governo federal. O governo federal fica uma boa. Passa para o Estado, aquele percentual, e outro percentual, acho que é 20 e pouco por cento, vai para o município. O município não se convive com isso. Não. E depois da criação de mais de 5 mil municípios, municípios que não tinha nem como sobreviver, começou a ser, enfim, sustentado pelo... Temos uma pergunta. O Semenzinho quer falar uma coisa. Diga, Semenzinho. Olá, pessoal. Bom dia, professor. Nino, Maurício. Professor, eu no IBREI cuido da área de retail real estate. E a gente está assistindo aí um pé no freio da maioria das empresas, com receio de que o consumo seja drasticamente afetado. Então, grandes companhias já pararam o seu processo de expansão. A gente tem visto que, em alguns casos, vendas estão caindo, né? E a gente sabe que a economia ela é expectativa, não é realidade. Na sua opinião, qual vai ser o desempenho do varejo nesse novo governo, com os planos assistenciais sendo rediscutidos, reanalisados? O que o varejo pode esperar nesses próximos 4 anos? Obrigado. Olha, essa é uma pergunta que vale alguns bilhões, né? É uma resposta que vai valer alguns bilhões. Principalmente, né, porque a gente tem aí uma possibilidade de aumento de consumo, principalmente da classe mais pobre, né, com essa perspectiva de ser mantido aí os R$600 desse auxílio. Mas, por outro lado, né, o que tem que acontecer é da gente ter a responsabilidade fiscal, né, porque não adianta eu dar com uma mão e tirar com a outra com o processo inflacionário.
e toda a desestruturação da economia. Então, não adianta absolutamente nada eu dar com a mão e tirar muito mais com a mão. Então, a gente vai ter que ter responsabilidade fiscal. Nessa responsabilidade fiscal, então, definir qual é o tamanho do Estado e o que eu vou gastar com o Estado, a gente vai afetar, tá? Porque ou a gente vai aumentar um pouco a arrecadação, colocar a mão no bolso de todo mundo, falando eu como Estado, e aumentar a taxa de juros. Logo para o ano agora de 2023, eu realmente não vejo boas perspectivas. Porque é o ano de ajuste, é o ano de maldade. Todo governo, quando entra, ele tem que fazer esse ajuste, né? As contas estão desajustadas, a gente precisa fazer. Os 2 últimos anos são os anos de bondade. Só que, ao mesmo tempo, eu não tinha citado isso, nós temos uma conjuntura internacional muito desfavorável. E o que é essa conjuntura internacional bem desfavorável? É o processo recessivo que vem em decorrência, né, da guerra da Ucrânia e, consequentemente, dessa crise energética que nós vivemos, decorrente da crise da Ucrânia, que é o aumento no preço do barril do petróleo. Gosto, assim, eu falo muito com os meus alunos que a primeira crise do petróleo, decorrente da guerra do Yom Kippur, lá em 73, o preço do barril do petróleo, no final da década de 60, começo da década de 70, estava em torno de $1,70. No final de 74, chegou a $14. Então, num período aí de 4 anos, o preço do barril do petróleo aumentou em 8 vezes. Então, aquilo dali realmente foi uma crise que impactou, né, e mudou a economia mundial. Os Estados Unidos, né, mudaram o padrão automobilístico, que teve um ingresso muito grande das empresas japonesas, a Honda e Toyota nos Estados Unidos, né, gerou uma grande reestruturação da economia norte-americana e do mundo como um todo. Depois, a segunda crise do petróleo, né, com a Revolução Islâmica, e aí o nosso problema foram 2 problemas graves, né? O aumento do preço do barril do petróleo, que saiu em torno de $15 o barril e passou a 45, subiu 3 vezes. Só que a gente teve um aumento da taxa de juros promovida pelo Fed, né, para que os Estados Unidos não enfrentassem mais aquele processo inflacionário que ele enfrentou de 74 até 82, né, que era uma taxa de inflação de 2 dígitos. Isso para os Estados Unidos, para a gente, né, porque a gente estava convivendo com uma inflação mais alta, já é bastante complicado. Para uma economia mais desenvolvida, isso é insuportável. E como resolver esse processo é política monetária, é aumento de taxa de juros. Quando a gente aumenta a taxa de juros, a gente aumenta o custo do capital. As empresas olham para frente e falam, olha, eu não tenho condição de fazer investimento, pegar esse recurso hoje com essa taxa de juros, porque eu não vou ter retorno. Ao mesmo tempo, as pessoas não vão comprar, porque o valor das prestações aumentar. Então, vou reduzir o meu consumo. E a gente olhando para o médio e longo prazo, não, para o curto e médio prazo, hoje, tá, faz muito sentido essa redução da atividade econômica. Tá? Porque é um período de ajuste para a economia brasileira e é um período de ajuste para a economia mundial. Então, hoje, o Fed deve aumentar a sua taxa de juros, né, para falar, olha, a nossa inflação não pode continuar nesse patamar. A gente já tinha aumentado anteriormente, tá, e não obtivemos o sucesso que a gente esperava, que reduzisse a atividade econômica, não reduziu, a taxa de inflação continua pressionada para cima, então a gente vai dar uma pancada maior. Tá, e essa pancada maior, o que ela provoca? Uma fuga de capital do mundo todo para os Estados Unidos. Então, a possibilidade de desvalorização da nossa moeda é maior. Então, por isso é que o Banco Central está mantendo essa taxa de juros tão elevada, tá? Que a gente está com um ganho real de juros, né, de 100% em relação à inflação.
E mesmo assim, você vê perspectiva para começar, né, agora pensando no governo e tudo, de uma flutuação na cambial, ou você acha que vai manter? Uma das melhores, se não a melhor tomada de decisão do governo Bolsonaro, na minha percepção, foi a independência do Banco Central. Tá? Porque o presidente do Banco Central vai ficar mais 2 anos. Tá? Então, ele conduz a política monetária. Tá? Não tem interferência, não pode ser demitido. Então, ele vai conduzir a política monetária. Então, como, né, ele vai conduzir a política monetária, essa taxa de juros deve permanecer elevada, principalmente porque a gente fala de paridade internacional de juros. O que é essa paridade internacional de juros? Eu mantenho o fluxo estável. Então, a primeira possibilidade, né, como a gente já viu, que a princípio vai ter essa PEC, né, para manter os gastos acima do teto de gastos, isso já veio, hoje, o mercado já sinalizando, né, as taxas de juros aumentando e a taxa de câmbio se valorizando. Uma bobagemzinha lá, política, pronto. Então, já foi o recado. Então, fala, olha, a gente precisa fazer o ajuste interno para a gente não sofrer consequências mais graves provenientes do resto do mundo. Porque nós não somos uma ilha, a nossa economia está interligada. Então, não dá para a gente brincar. Não. Nossa. Você quer achar? Então, a gente precisa fazer esse ajuste. Né? E essa taxa de juros elevada, né, principalmente para o real estate, o que acontece? Fica muito caro. Tá? Por quê? São vendas de longo prazo, não é de curto prazo. Aí para o Marcos e para o Renato, então, da parte de real estate. Então, isso prejudica bastante. Então, a gente tem que fazer o dever de casa mesmo. É imperativo que a gente faça. Não é a questão, né, se é de esquerda, se é de direita. A gente tem que fazer. E com isso, o que acontece? Vindo lá de fora uma recessão, a demanda pelos nossos produtos também vai diminuir. Porque a gente vende para o resto do mundo. Como a demanda do resto do mundo, principalmente a demanda dos Estados Unidos, que é a maior demanda, está diminuindo, vai impactar a China, que é nosso comprador, nos impacta. Então, vai nos impactar diretamente e indiretamente. Então, há uma possibilidade realmente da gente enfrentar um ano de 2023 muito ruim, né? Com redução da atividade econômica. Se nós não fizermos os ajustes que precisam ser feitos, vai ser pior. Uma pergunta de lei em relação a isso. Eu não sou da área econômica, né? Mas um pouco de economia que a gente aprende na escola, na faculdade, fala da importância de você não ser um país dependente de exportação de matéria-prima, de commodities, e você agregar valor, né, nos produtos. O Brasil ainda, a grande parte da exportação é de commodities sem valor agregado. Mas isso também, essa é a minha pergunta agora, ele não ameniza o efeito, por exemplo, de uma recessão internacional? Porque eu imagino o seguinte, você pode ter menos demanda por chips, por placa de computador, por carro, mas comida você não vai comer. Tem. Como é que funciona isso? Tem um pouco, Maurício, da seguinte forma. No caso, né, a gente exporta basicamente 2 produtos hoje para a China. 80% da pauta de exportação do Brasil para a China são 2 produtos: soja e minério de ferro. Da soja, a gente vai ter uma redução, não tão drástica, porque as pessoas precisam comer. Do minério de ferro, sim. Tá? Então, vai impactar. Então, as ações da Vale vão cair, as ações da CSN vão cair. Tá? Isso mundialmente falando. Tem uma possibilidade de reconstrução da Ucrânia, né, que vai precisar ser reconstruída,
E se a gente entrar, se algumas empresas brasileiras entrarem nesse processo, né, podem se alavancar, ajuda. Mas, para isso, a gente precisa também voltar, e aí, realmente, eu acho que esse atual governo fez muito mal, ser considerado um par internacional. Então, a possibilidade que a gente tem de reduzir impactos negativos é voltar às mesas de negociações internacionais. Tá? E isso pode ampliar, e aí a gente pode ter essa sorte. Tá? Como está muito restrito, a gente voltar a ampliar as negociações com os nossos antigos parceiros comerciais, conseguir ampliar a pauta de exportação para eles e, ao mesmo tempo, receber transferência de tecnologia de fora para cá, para incentivar a produção, para que o Brasil volte a fazer parte dessa engrenagem internacional de produção. E logo depois da pandemia, no começo da pandemia, falava que era muito importante o mundo repensar o seu modo de produção. Porque tudo na China. Tá? Então, a pandemia começou lá. Quando começou, o que a gente viu? Uma desestruturação da cadeia produtiva, uma desestruturação logística, faltando equipamentos no mundo todo. Então, é hora do mundo realmente ampliar a sua capacidade de produção em diversas regiões, para que a gente não fique vulnerável somente a uma região. E isso depende do quê? Da gente ter capacidade de produção aqui. Então, para isso, a gente precisa, novamente, de investimento em educação, mas como forma de investimento de Estado e não de governo. Dois comentários relacionados, Paulo. Quando você falou essa questão da diplomacia internacional, né, é algo que a gente tem comentado bastante aqui. Aliás, hoje de manhã eu estive na reunião do G100, que é um grupo de empresários brasileiros, e eu comentei exatamente isso lá, que assim, a gente aqui não toma nenhuma posição política, né? Mas de todas as perspectivas do novo governo, na nossa área, assim, só assim, a fatia que a gente enxerga, né? Realmente, assim, o Lula sempre se mostrou um grande comunicador internacional. E a gente perdeu muito isso no governo atual. Né? Realmente, fechou algumas portas. Fechou praticamente todas as portas. Né? E, assim, por ações que a gente não tem nem costume de ter no Brasil, né? De tomar partidos, posições, relação de determinadas bandeiras internacionais, sempre tem um país neutro. Eu acho que isso vai pode alavancar, pode ser uma oportunidade para a gente aproveitar. Exatamente. Eu acho que isso vai crescer bem. Enfim, eu acho assim, tem sempre prós e contras, né? Mas nesse lado internacional a gente sente que a gente tem uma oportunidade agora grande de crescer em comunicação, né? Assim, acho que a maior falha nossa do Brasil é a questão de comunicação. Agora, a pergunta que eu queria fazer em relação ao que você acabou de comentar é o seguinte: com relação a essa questão da diminuição da dependência dos outros países, a gente tem visto isso, mas não sei se na visão econômica isso é real. Uma tendência à concentração dos negócios em intrablocos. Né? Você acha que isso é uma tendência de futuro nosso? Lógico, nessa questão do comércio intrablocos, ou de investimento intrablocos, isso é uma dinâmica que a gente pode... Eu comento isso com os meus alunos também, porque dou a disciplina de economia internacional. E tem, logicamente, uma parte que a gente trabalha de escala de produção, né, que o mundo não está em concorrência perfeita, a gente precisa de escala. Né? Quanto maior a escala de produção, a gente reduz o custo médio e consegue competir. Isso é a formação do bloco europeu, né, que começa lá com o acordo de carvão do aço, Benelux, e que depois isso se amplia para o bloco. Mas, antes disso, o próprio comércio, né, já fez com que os feudos deixassem de existir e se criassem os estados-nação. Então, era uma ampliação de fronteira. A formação dos blocos eu vejo como uma ampliação dessas fronteiras também. Tanto que o que a gente percebe, né, e que eu já havia dito anteriormente, a saída do Reino Unido da União Europeia, né, o que
fez com que acontecesse no Reino Unido? Tá? Que o mercado financeiro sentisse muito. A cidade de Londres sentiu muito, porque tinha a livre mobilidade do fator de produção capital entre a Europa continental e o Reino Unido. Ele saindo, esse fluxo não é livre mais, tem burocracias. E para onde que o capital vai? Para onde melhor lhe convém, onde não tem burocracia. Quem ganhou com isso, principalmente, foi a cidade de Frankfurt, na Alemanha, que está se tornando um importante centro financeiro europeu. Isso eu acabei de ler um artigo sobre isso, livro até, e está acontecendo exatamente isso. Quer dizer, o que era um centro financeiro do mundo acabou. Está em todo lugar. E os ativos, lógico, aí se o dinheiro não flui para lá, os ativos começam a perder valor. E no caso, né, por que eles fizeram o Brexit? Porque estavam achando ruim mão de obra estrangeira ocupar funções lá dentro. Só que os ingleses, os britânicos, não estavam dispostos a realizar aquelas funções. Tanto que a gente teve um problema de caminhoneiro lá. Mas por quê? Porque não tinha mais motorista. Aí você vai contratar motoristas de caminhão pagando um salário muito maior para atrair essa porção. E aí você vai aumentar o custo de tudo isso. E hoje o primeiro-ministro é um indiano, né? Indiano. Pois é. E jovem. Né? E jovem. Então, a possibilidade, né, de realmente o comércio, o investimento intra-bloco ser maior, sim. E por isso a gente precisa fortalecer o comércio com outros blocos e criar incentivos aqui, como a gente está geograficamente situado, que a gente não vai sair daqui. Nós não vamos nos unir à Europa, nós não vamos nos unir aos Estados Unidos. A gente tem que criar grandes oportunidades aqui, mas por meio da economia. A política vem depois para ajustar, que não foi o caso do Mercosul. O Mercosul nasceu de uma questão política e a gente tentou levar para o lado econômico. A União Europeia não, foi econômica, e depois o político veio ajustar. Então, a primeira fase da União Europeia ela é claramente voltada para que esses países centrais tivessem capacidade de competir com os Estados Unidos. Quando a União Europeia se expandiu para o leste europeu, era para captar mão de obra qualificada dos países que pertenciam ao bloco socialista, mas muito bem qualificada, e insumos de produção. Grande quantidade de matéria-prima barata. Para quê? Eu reduzo o custo de produção, aumento a escala de produção e eu vou ter capacidade de competir com a China. Então, isso é estratégico, é pensar de forma estratégica. E a gente, não vou criticar só o governo Bolsonaro, mas durante o governo do PT também, a gente ficou muito atrás nessas negociações. A Argentina travou muita coisa que a gente poderia ter realizado de acordos comerciais. Tá? Então, agora, a gente tem que ter... Não é ser imperialista. Mas a gente tem esse interesse? Tem. Isso vai beneficiar o Brasil? Sim. Vai beneficiar a Argentina, Paraguai e Uruguai? Sim. Então, vamos fazer. Mas vai beneficiar mais o Brasil? Sim, mas se não beneficiar mais o Brasil, todos serão prejudicados. A gente tem que incentivar realmente o fortalecimento do Mercosul, não colocando empecilhos para os outros acordos comerciais. O Acordo Pacífico. Não é porque a gente não está banhado pelo Pacífico que a gente não pode fazer parte. Não fazer parte significa que nós vamos perder mercado para outros países que se tornam concorrentes nossos e que nós temos uma capacidade de produção maior. Então, essa volta para o mercado internacional, para as relações internacionais, é uma grande oportunidade que a gente tem para alavancar e reduzir os impactos econômicos, principalmente do ano que vem. Se a gente conseguisse acelerar esse processo, porque aumentando o comércio e aumentando a capacidade de entrada, de transferência de tecnologia e investimento estrangeiro direto, nosso processo inflacionário seria menor. A gente poderia até reduzir a taxa de juros, porque o ingresso de moeda estrangeira aqui faria com que a nossa moeda se valorizasse.
e a gente pudesse reduzir a taxa de juros para dinamizar o crescimento econômico. Então, a gente tem essas possibilidades. Agora, você acha, eu não sei se você tem acompanhado isso, tem em relação ao acordo da União Europeia-Mercosul, se você tem perspectiva disso aí ou não, porque a gente que acompanha mais de perto assim, na parte política, né? A gente vê que o governo Bolsonaro em si que tem um grande impulso para isso, né, começar a alinhar novamente. Aí entrou a pandemia, deu uma parada em tudo, mas agora com o governo Lula, eu não sei como é que vai ser esse alinhamento ali. Vai depender muito de quem ele colocar à frente dessas negociações. Quem será o chanceler? O chanceler e também o Ministério de Meio Ambiente, né? Tem impactado bastante. Assim. A Marina Silva não deve ser ministra porque ela tem cargo. Né? E, pelo que eu estou percebendo, né, o Lula não vai querer tirar ninguém da Câmara ou do Senado, né, para colocar no Ministério. Então, essa deve ser uma preocupação. Então, imagino que ele deve colocar alguém que tenha capacidade política e técnica para avançar. E conversando com um amigo, ele virou o ideal, né, seria que o Lula saísse. Falei, olha, eu tenho minhas dúvidas a respeito desse ideal do Lula sair. Pelo seguinte, quando ele chama para compor a sua chapa, o Alckmin, tá? Já não é uma chapa pura do PT. Tá? O Alckmin é o que ele tinha de mais à direita dentro do PSDB. Então, já começa ali uma colisão. Depois vem Simone Tebet, que é uma produtora rural, uma grande produtora rural, vem de famílias tradicionais do Mato Grosso, latifundiários. Então, não é MST. Tá? Vem Marina Silva, que tinha brigado, né, com o PT para a área ambiental. Tá? Vamos trabalhar como tem que trabalhar. Então, é uma frente muito ampla. Com isso, o que eu vejo, o papel hoje do presidente é segurar avanços do PT para fazer a gestão como se fosse uma gestão pura do PT. Então, o que eu escutei é que dentro do PT está tendo brigas homéricas para que possam ocupar mais cargos dentro da administração. E o Lula está segurando. Não, esse governo é meu. E a gente fez essa composição aqui, não é um governo do PT. E a gente vai ter que trabalhar desse jeito, porque é a última chance que eu tenho. Eu não tenho outra chance. Imagino que seja isso. Ninguém me falou. Então, é uma oportunidade também. O que eu vejo é dele realmente fazer um governo para recuperar a sua imagem. Eu vi que a gente já avançou bastante o horário aqui. Nós começamos um pouquinho mais tarde, mas o senhor quer também atrapalhar a agenda da turma. Então, se quiser falar algumas palavras de encerramento, assim, uma mensagem final em relação a tudo isso que você colocou. Pessoal, eu agradeço bastante o convite. Muito obrigado, Maurício, pelo convite. Estou disponível para outras conversas, né, para a gente trocar ideias aqui, bater papo, aumentar o repertório. E, logicamente, tá, o economista é sempre pessimista. A gente é treinado para ser pessimista. A gente olha e fala, podia estar melhor, sempre podia estar melhor. Mas vem realmente uma crise, a gente não pode ser leviano de falar que o ano de 2023 vai ser um ano fácil, mas a gente tem oportunidades. Né? As oportunidades estão aí. Depende, logicamente, e principalmente desse governo que vai entrar, aproveitar as oportunidades que estão sendo oferecidas. E que não vejo, né, outras possibilidades tão boas quanto essas de aparecerem para um governo futuro. Tá? Então, vamos só esperar que realmente essas
conduções aí das reformas sejam colocadas de forma responsável e que a gente tenha a capacidade de reestruturar o país. Então, é basicamente isso. Bom, muito obrigado mesmo, foi muito bacana, até esse passeio histórico, assim, né, para embasar essa visão do futuro, eu achei super interessante. E certamente vamos estar juntos mais vezes aí. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado pela sua presença, achei muito interessante, acho que a gente pode realmente, em novas oportunidades, a gente contar com a sua presença para ir evoluindo nesse assunto da área econômica, como o Brasil está andando e como deve andar. Além do fator da geopolítica, que a gente sabe que envolve, está tudo no olho seguido, né? Mas muito obrigado por você estar aqui e trazer o seu conhecimento para nós. Muito obrigado. E agradeço a todos que tiveram bastante paciência. Obrigado aí, pessoal. Até a próxima. Boa.